Salve, salve galera! Continuando, né? Trabalhamos ali na última aula a, a- a buscar as variáveis, né, para aplicar a rede. Né? Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos aplicar a rede na base de dados. Tá? Então, nós vamos aqui, né, aplicar a rede treinada na base de dados. Então, ou seja, o valor estimado, né, pega no modelo, predict, ou seja, né, estime, aplique, né, predizer essa base de dados aqui, que é essa que a gente acabou de criar, essas duas colunas. Tá? Isso aqui qual é o valor x, né, x1 e x2? Né? Você vai estimar a altura em função do que? Desses dois valores. Tá? Então, então, aplicou. Vamos ver aqui, ó, se aplicou mesmo. Antes de ver, vamos formatar melhor para tirar isso aqui de um array e colocar em um data frame. Né? Já vimos essa regra, já vimos esse código, já comentamos. Então, cria um data frame a partir desse array, né, com os dados desse array, mas crie a coluna e nomeia como coluna HT estimado redes neurais artificiais. Então agora a gente já consegue ver que ele estimou, mas ele ainda está com dados normalizados. Dado que ele está com as informações normalizadas, nós precisamos levar isso para a escala original. Então, colocamos agora para a escala original. Beleza, né? 17, 16, 17, 16, 20, 19, tá? Então, escala em metros. Agora nós precisamos, eu vou atribuir uma coluna aqui, que é a coluna do index, para a gente poder estar trabalhando essas informações, para eu levar essas informações daqui lá para a base de dados completa. Tá? Então aqui, então a gente tem essa chave primária, né? Já até falo assim, não é tão bom usar o nome index, tá? Eu coloquei aqui mais de forma didática, é bom colocar ID, árvore, por exemplo, tá? Dá um outro nome, mas está aqui. Porque dependendo se eu for fazer um loop, ele vai entender com index, ele pode entender que esse index aqui que é o índice que você está falando, aí ele dá algum bug. Mas o que a gente precisa fazer aqui né, dentro do dado, cria uma base de dados que se chama dados de inventário. Então, MARD significa o seguinte, né? Pegue a chave primária que você encontra aqui, pegue o valor que você encontra nessa chave primária 0. Quando você encontrar 0 na base de dados de inventário, né, nessa mesma chave primária chamada ID, você atribua esse valor 17. Tá? E assim vai para cada linha. Né? O que? Index. Tá? Aqui fio NA, parênteses, fecha parênteses 0. Então, agora sim, nós vamos ter a base de dados, né, de inventário, né, com o quê? Com as alturas estimadas. Então, nós conseguimos levar as alturas estimadas para a base de dados de inventário, onde tem todas as colunas, né, que a gente precisa para gerar resultados e tudo mais. Aqui nós vamos estar excluindo as colunas indesejadas, porque existem colunas, né, por exemplo, que a gente não precisa para estar gerando resultado, como por exemplo isso aqui, foram colunas só para a gente estar trabalhando, né, para estar aplicando aí chave primária e variáveis que a gente utilizou para estimar e tudo, aí a gente não precisa disso. Então, drop, né, ou seja, retire, né, essas colunas dessa base de dados, tá? In place true, né? É só você seguir essas regrinhas aqui. Axis que é coluna, né? Se for 1, se for 0, ele vai excluir linha, tá? Dá um enter aqui, beleza. Então agora ele não vai ter mais essas duas colunas aqui, quer ver? Ó? Vamos copiar aqui, vamos colar, dá um enter aqui, beleza, não tem mais, né? Tá vendo? Ele tem código, né? Começou pelo código, altura dominante e altura estimada, tá? Não tem INV de DAP e LN de DAP. Ok, vamos agora para DF dados, né? Eu vou criar, uma coisa é o seguinte, uma coisa é eu estimar todas as alturas, mas como resultado da altura final, eu vou criar essa coluna final aqui, por quê?
Porque eu tenho que criar uma regra. Se uma árvore tiver o valor observado, o que eu tenho que aplicar, o que eu tenho que deixar é o valor observado, porque o valor observado é o melhor valor da árvore, né? Para acertar na altura, vamos dizer. Então, se é o valor observado, né, a altura final da árvore vai ser a altura que foi observada. Caso contrário, se o diâmetro não for zero, né, ou seja, se ela tiver diâmetro, aplique então a altura estimada. Tá? Então eu criei um for aqui, tá? O for é para isso. Eu vou copiar ele inteiro aqui e vou colar aqui para vocês verem. Tá? Então, para cada J, né, variando pelo índice, né, do índice 0 até o índice 1 dos dados de inventário florestal, ou seja, para cada linha, né, se na primeira linha, ou seja, quando se, para cada linha, né, se os dados, se a linha 0, né, o valor do diâmetro na linha 0, né, por exemplo, vai começar com 0, né, for igual a 0, atribua, né, a altura final o valor 0. Tá? Caso e também atribua o valor da altura estimada como 0. Né? Ou seja, a altura estimada tem que ser 0 quando o diâmetro é igual a 0. Né? Como é que uma árvore que não tem diâmetro não vai ter altura? Não tem como. Né? Beleza, agora atribua a altura, né, mensurada como altura final, né? Faz mais sentido, atribua a altura mensurada como altura final. Então, ou seja, se a altura observada não for igual a zero, ou seja, né, se foi medido, você, na altura final, você vai atribuir o quê? Você vai atribuir a altura observada. Né? Você vai atribuir a altura observada. Tá. E aqui, né, caso contrário, atribui a altura estimada como altura final. Ou seja, se ele não caiu em nenhum desses casos aqui, ou seja, se o diâmetro não for igual a zero, se a altura não for uma altura observada, né, você aplica a altura estimada. Tá certo? Na altura final aqui, você vai aplicar o quê? Você vai aplicar a altura que está estimada. Né? Que é essa coluna aqui da altura estimada. Tá? Então, esse for aqui, beleza, e dá um enter aqui e roda ele, né? E beleza, agora nós temos essa base de dados. Vamos ver aqui, ó. Essa base de dados, copiar, vou colar aqui e dar um enter. Então, beleza, ó, aqui o diâmetro devia ser igual a zero, né? Então ele não estimou nada e também não, aqui no final também altura igual a zero. Provavelmente o diâmetro dessa árvore número 4 aqui, ela é igual a zero, né? Depois vocês pegam a base de dados e dividam com isso. Por quê? Porque eu queria terminar... Não, se bem que, beleza, eu acho que eu vou parar por aqui. Na próxima aula nós vamos ver mais uma figura, tá? Mais um gráfico de validação final dessa rede e também vamos trabalhar para salvar a rede, como salvar a rede e como recuperar essa rede depois. Tá bom? Falou, até a próxima.